Muito bem, e nós gostaríamos de falar o que a Bíblia ensina sobre a função da mulher. O que a Bíblia ensina sobre a função da mulher. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5, versículo 24. Efésios 5, 24. Efésios 5, versículo 24. Nós vamos ler só essa parte, né? De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E as irmãs dizem? Fraquinho. Não é? Não importa, né? Se você disse amém concordando ou não, a palavra de Deus continua verdadeira. Amém? Então, é muito importante que nós vamos estar abordando hoje. Então vamos orar. Senhor, clamamos que o Senhor, por favor, esteja abençoando as nossas vidas com a Tua palavra neste momento e dê a todos nós condições de assimilarmos bem o que o Senhor tem a nos transmitir. Mas gostaríamos de agradecer, em especial, logicamente, pela primeira mulher que o Senhor criou, Eva, e agradecemos porque mesmo ela tendo pecado, ainda assim, todos nós somos gratos porque viemos dela. E na verdade sabemos que tudo vem do Senhor, e foi o Senhor quem criou a mulher, e logicamente os propósitos do Senhor, de maneira nenhuma, mesmo com o pecado de Eva, de maneira nenhuma o propósito do Senhor caiu por terra, muito pelo contrário. Se nós estamos aqui hoje, é porque o propósito do Senhor tem se cumprido. Portanto, eu clamo que o Senhor fale conosco de uma forma especial. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar. Esse texto exalta muito a sujeição feminina. E a Bíblia tem muito a dizer a respeito do papel da mulher em todas as áreas, tanto do papel da mulher no lar, quanto também tem muito a falar sobre o papel da mulher na igreja, como também tem muito a falar sobre o papel da mulher na sociedade. E não é só sobre a mulher, nós estamos fazendo uso disso hoje por causa desse dia especial da mulher, né? Mas não quero que os homens se sintam menosprezados, porque de repente num culto todo a gente dedica um tempo para falar especificamente sobre as mulheres. Mas nesses últimos dias, irmãos, lamentavelmente, há um tipo de exegese, que na verdade a palavra exegese seria interpretação, mas essa exegese hoje eu posso quase que afirmativamente dizer que é exegese do que exegese, porque estão jogando completamente fora a verdadeira exegese, estão jogando completamente fora a verdadeira interpretação das Escrituras e se valendo de alguns textos para apoiar a ideia que está corrente no mundo hoje, né? Então, o mundo, na verdade, não está procurando em ver, interpretar o que a Bíblia ensina sobre isso ou sobre aquilo, mas o mundo está tentando encontrar apoio para aquilo que já se instalou, para aquilo que já se tornou uma realidade. Então, se, por exemplo, houve um desvio bíblico e começou a se ter uma prática que não é necessariamente bíblica, o pessoal vai tentar distorcer a Bíblia de tudo quanto é jeito para achar apoio, né? Só para os irmãos terem uma ideia, é impressionante
recebi um comunicado do pastor Geraldo, um dos nossos missionários que está lá em Birigui. Ele me mandou algo que eu fiquei assustado. Depois eu quero até entrar em contato com ele, de onde ele tirou aquilo, mas parece que é um programa televisivo para crianças, em que as crianças estão sendo ensinadas que Jesus Cristo, né? Cristo é uma mulher, né? Cristo é uma mulher. Eles já conseguiram comprovar que Cristo é uma mulher, quer dizer, não tem nada a ver com homem, é mulher. Então é um absurdo. E aí tem fantochezinho, e tem musiquinha, e tem todo um ensinamento bíblico. Pasmem com isso. Eles olham para textos e citam textos e mais textos distorcidos que facilmente você nem tendo um seminário, você não precisa fazer uma hermenêutica, né, e uma exegese daquele texto. Você vê que eles estão forçando para distorcer e afirmar que Cristo realmente é uma mulher. Então, olha que coisa, né? Talvez aí tentando dar uma honra para a mulher, né? Tentando dar uma ênfase para a mulher, não sei. Só que é uma coisa absurda, porque na verdade isso não tem base bíblica para nada, mas as crianças estão recebendo esse ensinamento. E você sabe, a Bíblia ensina que se você instruir a criança no caminho que ele deve andar, até quando envelhecer ele não vai se desviar dele. Então, se desde pequenininho começar a colocar isso na cabeça da criança, e a criança começar a aprender isso, aquela geração daquelas crianças que aprendem vão aceitar com muita facilidade que Cristo é uma mulher, né? E aí se alguém chega e fala, não, mas era um homem, eu falo, não foi isso que eu aprendi, tem nada a ver. E aí começa todo um problema. Mas isso está cada vez mais ocorrendo, até mesmo com respeito à função, né, da mulher, tanto no lar, na igreja, na sociedade. Começa a mudar, porque mudou. Preste bem atenção que da época bíblica para agora, tanto o movimento feminista quanto o movimento machista, ambos estão tentando destruir o que a Bíblia ensina. E ambos estão errados. Mas o que acontece é que hoje o quadro que nós vemos de um lar é completamente diferente do quadro bíblico. E até o quadro que nós vemos de muitas igrejas é completamente diferente do que Deus esperava. Então o que acontece? O povo vai começando a adequar os ensinamentos bíblicos com aquilo que já se tornou usual, que já se tornou costume ou até prática em muitos lugares, né? Por exemplo, há danças hoje em várias igrejas. É uma coisa que antigamente era inadmissível, inaceitável, né? Não era em hipótese alguma para se ter isso. Mas hoje já se tem, e aí o pessoal começa a encontrar até base bíblica para tentar apoiar essa prática que é completamente equivocada nas Escrituras. Então, aí o pessoal corre para encontrar apoio. Por exemplo, hoje nós encontramos, já é muito corrente em várias denominações, nós encontramos pastoras. Aí o que acontece? O pessoal vai tentar achar base bíblica para apoiar essa prática, já que é uma coisa corrente, uma coisa que já foi aceita. Então agora nós temos que encontrar um apoio bíblico, né, para esse ministério feminino, visto que hoje já é uma realidade. Então já tem que apoiar, né? Olha, irmãos, quem tem a Bíblia como a sua fonte primária de autoridade, como a sua regra de fé e prática de vida, não pode e não deve viver à mercê da facciosa exegese
que nós estamos encontrando hoje no mundo. É problemática. Nós temos que ser bíblicos. Agora escutem-me. Vamos ser poucos. Porque a maioria, logicamente, vai tender para um lado antibíblico. Agora, será que estariam os homens impedindo as mulheres de exercerem o ministério pastoral? Essa questão, na verdade, tem gerado muita polêmica e tem dividido muitas opiniões. Mas eu, sinceramente, quero mostrar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. E essa mensagem é, em outras palavras, é uma exegese bíblica, né? E imparcial, nem focando, logicamente, o machismo e nem focando o feminismo, mas de quem realmente deseja andar segundo a vontade de Deus e não conforme o que os homens ou as mulheres pensam ser o certo ou ser o errado. Então, o que a Bíblia tem a dizer a respeito do papel da mulher no lar, na igreja e na sociedade? Queremos, primeiramente, ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito do papel da mulher em seu lar. O lar de hoje é completamente diferente do lar de antigamente. Concordam? Isso não quer dizer que Deus apoia isso. Isso não quer dizer que Deus é a favor disso. Mas nós não podemos também distorcer a palavra e dizer, olha, mas a palavra dá espaço para isso. Porque se você quiser distorcer a Bíblia para apoiar qualquer ideia, você vai encontrar base na Bíblia. Entendeu? Desde que não seja uma exegese correta, você vai encontrar base para qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não é porque nós encontramos aparentemente um versículo que está mais ou menos sugerindo aquilo que eu devo me enquadrar e aceitar aquela nova ideia. Então, o que a Bíblia diz sobre, por exemplo, a palavra submissão, sobre esta função da mulher no lar? Muitos homens devem considerar a sua opinião acerca das mulheres, que ao longo dos séculos vêm sendo discriminadas, principalmente no meio religioso. Eu vejo que a atitude basicamente inconveniente de alguns homens, e quero afirmativamente dizer isso porque eu vivi num lar que é lamentável dizer isso, mas o meu pai não tinha uma visão muito correta, bíblica, a respeito desta tal submissão da mulher, né? Mas eu vejo que a atitude inconveniente de alguns homens tem como resposta uma postura terrível, uma postura grave, uma postura hostil, chega a ser hostil, por parte das mulheres, gerando a chamada guerra dos sexos, que isso aí se tornou tema de muitos encontros. Porque muitas mulheres cristãs, elas estremecem, até mesmo quando se começa a falar sobre um assunto que seria tão claro nas Escrituras, mas um assunto que se tornou pesado hoje. Por que muitas mulheres estremecem quando fala-se sobre a submissão bíblica? Por quê? Eu tenho talvez uma sugestão para a resposta. Porque muitos maridos não interpretam corretamente o que a Bíblia ensina sobre isso e são completamente autoritários e se consideram superiores a elas, não respeitando a sua, logicamente, sensibilidade. No cristianismo genuíno, irmãos, não há espaço para machismo, mas também não há espaço para feminismo. Movimentos extremados que não reconhecem a verdadeira posição do homem e da mulher na sociedade são chamados de machismo e feminismo. Mas nem machismo, nem feminismo
encontra amparo bíblico para as suas opiniões e para as suas terríveis divergências. O machismo, por exemplo, considera a mulher um ser inferior, enquanto o feminismo trata o homem como um demônio. E aí no corpo de Cristo não tem lugar nem para machista e nem para feminista. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que há lugar para ambos os sexos trabalharem e servirem ao Senhor, quer seja na casa, quer seja na igreja, quer seja na sociedade, mas desde que reconheçam, à luz das Escrituras, qual é a sua função e não necessariamente a sua posição. Irmãos, o problema grave que se instaura dentro dos lares, dentro das igrejas e na sociedade, nesse quesito homem e mulher, é quando cada um quer medir posição. E nós temos que entender que não tem nada a ver posição, mas sim função. Qual é a função que Deus determinou para o homem? Qual é a função que Deus determinou para a mulher? Todas as vezes que você quiser medir forças em posição, você vai ter problema. E aí ou você vai ter que ficar do lado do machismo, ou você vai ter que ficar do lado do feminismo, senão não vai ter como você encarar. Agora, quando você vai para a Bíblia e vê que é uma questão apenas de função, você fala, não tem problema nenhum aqui. Cada um fazendo a sua função, no lar, na igreja e na sociedade, tudo vai ficar correto. Paulo compara a submissão da mulher à sujeição voluntária do próprio Senhor Jesus Cristo ao Pai. Então nós temos um modelo especial, nós temos um modelo até ideal, para que cada um de nós aprendamos com o Senhor Jesus. Uma mulher, por exemplo, ela deve ser submissa ao seu marido com que tipo de padrão? Do mesmo padrão que Jesus Cristo foi submisso ao Pai. Se nós olharmos aqui em 1 Coríntios capítulo 11, 3, diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Observe que a explicação que foi dada aqui não é uma questão de autoritarismo, é uma questão simplesmente de função. Porque nós entendemos que Deus Pai e Deus Filho, eles são a mesma pessoa. Mas, no entanto, o Senhor Jesus Cristo, para nos ensinar a submissão, Ele logicamente foi submisso ao Pai, para mostrar que nós também devemos ser submissos. E, na verdade, nesse quesito submissão, não é só a mulher que deve ser submissa, o homem também deve ser submisso. E isso aí, irmãos, nós temos que aprender, porque na verdade, uma mulher deve ser submissa ao marido, assim como o marido deve ser submisso a Cristo. E assim como Cristo é submisso ao Pai. Então nós podemos perceber que essa é uma questão muito básica, que nós não podemos errar de maneira nenhuma. Então, tanto o Deus Filho quanto o Deus Pai pertencem à mesma triunidade, sendo iguais, coiguais e coeternos em poder, em sabedoria, em força, mas no entanto, Deus Filho, Ele se apresentou para nós, sendo submisso ao Pai. Em Mateus 28, 19, nós encontramos a igualdade das três pessoas da Trindade. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Observe que eles são coeternos, consubstanciais, coiguais, e têm o mesmo poder, mas, no entanto, simplesmente para nós aprendermos. Um se submete ao outro. Olha que coisa interessante. Então, na verdade, nós também no lar, observe que se nós fôssemos posicionar o homem numa posição, né, superior à da mulher,
entenda que o homem não existiria. Você fala, não, mas primeiro foi criado o homem. Mas ele teria morrido se não existisse mulher. Entendeu? Então nenhum é maior que o outro. Não é uma questão de posição, irmãos. É uma questão de função. Função. E cada um fazendo a sua parte na função com que foi designado. A humanidade toda ganha com isso. A igreja toda ganha com isso. O lar todo ganha com isso. Em João 10:30, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Mas, no entanto, mesmo ele sendo um, nós percebemos que ele quis nos mostrar que ele se submetia ao Pai. Cristo, por amor ao Pai, ele submete-se voluntariamente, recebendo dele toda a honra, conforme nós podemos ver vários textos, e até mesmo a autoridade que ele recebeu em Mateus 28:18, todo o poder me foi dado. Então nós percebemos ali um princípio de função, de funcionalidade muito importante. Então, por exemplo, o pai sai de casa, ele é o líder, a função dele é liderar aquele lar. Aí ele sai e vai ficar fora alguns dias ou algumas semanas, alguma coisa assim. Ele de repente delega aquela função de autoridade no lar para sua esposa. Então, entende-se que todos os filhos têm que fazer a sua submissão, submeter a sua mãe. Ah, não, eu só submeto ao meu pai. Não, o pai deu autoridade para a esposa para fazer aquilo. Então, nós temos que entender mais o princípio de função do que o princípio de posição. Em Efésios 5:24 diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. O exemplo ideal que nós temos nós aqui não temos autoridade para decidirmos nada e para mudarmos nada que não esteja coerentemente aceito, correto com o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Assim também as mulheres não podem de maneira nenhuma fazer nada que não esteja coerente à autoridade do seu marido. E Cristo, irmãos, não obriga ninguém a obedecê-lo. A mulher tem que tomar esta atitude de submissão por livre vontade. Em Lucas 9:23 diz: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Veja a voluntariedade. Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Primeiro uma sujeição a Deus, depois uma resistência ao mal, e aí o mal foge. Agora, se as mulheres fizerem o contrário disso, primeiro não vai se sujeitar. Então, se não se sujeitou a uma autoridade, não tem como resistir o mal, vai cair no erro. E na verdade, muitas mulheres destroem a sua casa por causa da sua insubmissão. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Veja que é algo voluntário. Eu preciso me submeter ao meu Senhor, as esposas precisam se submeter aos seus maridos para que a coisa funcione. Se ela fala assim: não, eu também tenho autoridade aqui. Gente, não é questão de posição, é uma questão de função. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Ok, então nós vamos ver um segundo ponto agora. Vejamos agora o que a Bíblia tem a dizer a respeito do papel da mulher em relação ao seu marido. O que a Bíblia diz sobre as diferenças? Segundo a Bíblia, a relação entre homem e mulher deve ser, antes de tudo, de muito respeito, de respeito mútuo. Em 1 Coríntios 7, 3-5, deixa muito claro que o marido até mesmo não tem poder sobre o corpo, nem a mulher. Observe aqui, versículo 3: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido.
E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Muitos lares hoje estão divididos por causa deste probleminha aqui. Ela diz, não, eu sou eu, e é o seguinte, eu mando em mim, e meu marido não me manda, e assim por diante. E outras vezes também o marido fala, não, eu sou eu, e a mulher não quer saber, ela não me manda, e começam os problemas ali, e de repente procura se achar amparo fora da casa, fora do lar, e aí é onde se divide e tem tantos adultérios e tantas coisas erradas que acontecem, tantas infidelidades e tantas separações. Se aprendesse cada um a submeter a palavra de Deus, não teria problema. É uma coisa muito básica. Não, mas se eu ficar me sujeitando ao meu marido toda hora, que é isso? Eu não quero saber disso não. Então, cria problema. E vice-versa. Deus formou Eva a partir de uma das costelas de Adão. Não formou da cabeça nem do pé. Se você olhar em Gênesis 2,18, a palavra de Deus diz, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Versículo 19, havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Logicamente, por que ele fez isso? Para demonstrar para todo mundo, demonstrar que a mulher não deve estar nem à frente e nem acima do homem, mas nem atrás e nem abaixo do homem, mas ao lado do homem como ajudadora. E ser ajudadora não é ser inferior. Quando você se submete a alguém e quando você se torna o suporte de alguém, você não é inferior àquela pessoa. Para de ficar se olhando como uma pessoa inferior, porque você sempre está ajudando o outro, você está sempre apoiando o outro, você está sempre dando suporte para o outro, e aí você se sente inferior. É errado você se sentir assim. Que isso, pastor? Tem prova bíblica? É lógico que eu tenho. Ou será, eu pergunto para vocês, será que todos que ajudam outras pessoas, ao fazerem isso, elas são inferiores a elas, às outras pessoas? Não, irmãos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o próprio Deus, soberano, Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso ajudador. Hebreus 13, 5 e 6 diz, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. O próprio Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele se colocou nessa função de ser ajudador, e não é porque Ele é nosso ajudador que Ele se torna inferior. Amados, sinceramente, quando nós olhamos friamente, é muito melhor estar na função de ajudador do que de líder. Às vezes liderar pesa muito mais do que ser ajudador. Eu conheço trocentos pastores que prefeririam 1000 vezes estar embaixo da autoridade de alguém do que estar na liderança daquele grupo. E existem muitas pessoas que preferem exatamente isso. Mas o que acontece então com as mulheres que de repente falam, não, eu não quero saber de ser só ajudadora não. Já é uma ideia equivocada, já é uma ideia feminista, já é uma ideia antibíblica, porque o nosso próprio Senhor Deus
Ele é o nosso ajudador. O Senhor Deus trabalha por nós, irmãos. E nem por isso Ele se torna inferior a nós, seres humanos. Em Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor Deus, Ele está trabalhando por nós, Ele está trabalhando para todos aqueles que estão esperando nele. E nem por isso Ele é inferior a nós. Foi Ele quem nos criou e Ele trabalha por nós, Ele nos ajuda, Ele nos suporta, Ele nos auxilia e nem por isso Ele é menor. Não é uma questão, vocês estão vendo, não é uma questão de posição, é uma questão de função. Então, no mesmo tempo que de repente um dia você está liderando um determinado grupo, no outro momento, naquele outro dia, você está apoiando, servindo, ajudando aquele grupo. É uma questão de função. E aí, você topa ser o responsável por essa coisa? Topo. Então tá. Então nós vamos submeter a você. Alguém tem que liderar, irmãos. Alguém tem que coordenar. Não porque é maior que alguém, mas simplesmente porque alguém tem que fazer isso. E Deus determinou que fosse o homem. Agora, por que eu vou brigar com Deus e falar, não, mas eu não concordo? Foi, mas quem somos nós para dizer para Deus eu não concordo? Na palavra de Deus, não há espaço para o movimento feminista. E na palavra de Deus não há espaço para o movimento machista. Porém, a Bíblia realmente não diz em nenhum lugar que a mulher é inferior ao homem. Nenhum lugar, gente. A ideia de repente eu sou inferior, isso aí você trouxe lá do fundo do baú do seu coração pecaminoso. Mas não existe. A Bíblia diz que ela, a mulher, é como o vaso mais fraco. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aqui, irmão, sinceramente, é muito fácil você detectar a questão, o princípio do vaso mais fraco. Quem é mais forte, homem ou mulher? Pai, pastor, depende. Depende. Mas vamos olhar então, por que não existe competição nos ringues entre homem e mulher? Mesmo elas fazendo todas as ginásias, elas querem. Eu acho que o alvo principal delas um dia é lutar contra os homens num ringue, de igual para igual. Quer dizer, e vai ganhar o que com isso? A força da mulher é diferente, irmãos, da força do homem. E se Deus falou que é um vaso mais frágil, é porque é um vaso mais frágil. Contente-se com isso. Aqui quer dizer mais frágil, mais sensível, e por isso ela deve ser amada, ela deve ser honrada pelo marido. Não é para o homem pisar na esposa, arrebentar com a esposa, mas muito pelo contrário, amar a sua esposa, honrar a sua esposa, dar privilégios para a sua esposa, é diferente. Em Efésios 5, 25 a 29, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se for o caso de morte, você homem morre e deixa a sua esposa viva. Dê a vida por ela. Amém, irmãos? O princípio que deve ser observado pelos servos e servas de Deus, e lógico, prevalecer, é o da prioridade e não o da superioridade. Ninguém é superior a ninguém aqui não, irmãos. Ninguém na terra, não existe esse que é superior a ninguém. Não é porque tem mais dinheiro que é superior, não é porque tem mais estudo que é superior. Eu até, vocês sabem disso, eu questiono demais essa
nomenclatura criada pelos humanistas, que a pessoa depois que sai do colegial, aí ele vai fazer um curso a mais, ele vai estudar mais alguns anos, mas agora só porque ele terminou o colegial, agora ele vai fazer um curso superior. Que bobeira é essa? Ele vai continuar estudando. Mas a tendência humana é de colocar superioridade onde não existe. Ninguém é superior a ninguém, gente. A pessoa pode ser rica o tanto que for, pode ser a pessoa mais rica desse planeta, ela não é superior a ninguém. Portanto, não existe no casamento, na igreja, na sociedade, não existe ninguém superior a ninguém. O homem não é superior à mulher. Quer seja na sociedade, quer seja na igreja, quer seja no lar, o homem não é superior. Mas entenda, a mulher também não é superior. Nesse dia da mulher, recebe-se muitas mensagens, mas tanta coisa, que aí exalta tanto a mulher, que realmente arrebenta com os homens, e o homem não vale nada. Exalta tanto a mulher e joga o homem lá no lixo, não vale nada. Quer dizer, tanto um quanto o outro, gente, está errado. Nós não podemos aceitar essas mensagens, essas coisas, sabe? Ficar repassando para frente. Está errado, é antibíblico, é humanista. A gente tem que ser coerente. Exaltou demais a mulher, errou. Exaltou demais o homem, errou. Porque o homem, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Ambos são iguais, irmãos. Que conversa é essa? Só porque não, mas hoje é o dia da mulher, pastor. Temos que exaltar a mulher, nós temos que exaltar o Senhor Jesus Cristo. Ele foi quem criou o homem, criou a mulher e colocou cada um na sua função. Em 1 Timóteo 2,13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, o homem é superior. Mas eu quero que você veja esse versículo aqui, ó. Atos 10:34. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Atos 10:34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O caso aqui na época, lógico, não era questão de ser homem ou mulher. A questão aqui é de ser judeu e gentil. E Deus não faz distinção, não faz diferenciação de homem e mulher. Por que, então, alguns homens se consideram superiores? Se tem algum homem que está me ouvindo e se considera superior à mulher, você não entendeu ainda que se não fosse uma mulher você não existiria. Deus fez a mulher diferente do homem para que ambos se completassem, quer seja no corpo, quer seja no lar, quer seja na sociedade, quer seja na igreja, quer seja no serviço do Senhor, em qualquer lugar. E logicamente existem tarefas que Deus designou ao homem e existem tarefas que Deus designou à mulher. Não necessariamente porque desempenha melhor. Então Deus designou isso para o homem porque o homem é melhor. Não é melhor e pior, irmãos. Na verdade, todos nós somos pecadores. Mas simplesmente por uma questão de determinação divina. Da mesma maneira que há atividades que Deus definiu como tarefas femininas, objetivando o bom andamento do lar, que não cabe ao homem. Eu sei que o mundo está tão virado, que os valores estão tão invertidos, que a maioria de homens hoje já estão sendo coniventes com a ideia de que as mulheres devem ir para o campo de trabalho e ir para fora e ele ficar em casa e cuidar das crianças, cuidar da casa. Não é um nem dois que já está acontecendo isso. Mas irmãos, todas as vezes, não é uma questão que eu sou contra isso ou aquilo, mas todas as vezes que nós vamos contra o que Deus determinou, nós estamos com problema.
Portanto, irmãos, não é uma questão de posição, mas sim uma questão de função. Então, eu gostaria muito de falar a última parte, mas não tenho tempo mais hábil para isso, né? Eu vou só sobrevoar, tá bom? Eu queria falar agora a respeito do que a Bíblia diz ou não diz sobre a ordenação da mulher. Há ou não respaldo bíblico para a ordenação de mulheres? Eu gostaria de falar exaustivamente sobre esse assunto, mas eu quero enfatizar o que a Bíblia diz. Se fosse a base, fosse o meu raciocínio, e aí, pastor, ordena ou não ordena mulher? Pelo meu raciocínio, mulher tem capacidade de pastorear, sim, como qualquer homem. Nossa, pastor, eu não acho que a mulher é inferior ao homem. Eu não acho que ela é incapaz. Eu não acho que mulher não dá conta disso não. Eu não acho isso. Então, se o meu raciocínio fosse a base para podermos então ordenar ou não ordenar mulher, então ordenaríamos mulheres. Mas, irmãos, não é a minha cabeça que é base para nada. Não é o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Não é o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Não é um pensamento humano que vai determinar. O que deve determinar é as Sagradas Escrituras. Eu sei que as mulheres hoje estão reivindicando a autoridade pastoral, a ordenação. E estão chegando ao ponto extremo de largarem maridos, casarem com outras mulheres e se tornarem pastoras. É esse mundo que nós estamos vivendo, que Deus nunca aprovou, Deus nunca aceitou e não vai aceitar. Irmãos, quem sou eu com os meus pensamentos para debater de frente com as Sagradas Escrituras, com a infalível e inerrante Palavra de Deus? Eu não posso falar nada. A Bíblia, na verdade, apresenta a única pastora mencionada, foi Raquel, que era simplesmente pastora de ovelhas, não tinha nada a ver, nunca foi pastora de gente. E aliás, o termo bispa, que está muito em voga hoje na atualidade, sequer existe. É quase como presidenta. Não existe também esse termo. Muitos têm dito que as mulheres sequer eram citadas nas genealogias, pois entre os judeus elas eram desprezadas. E eu concordo, irmãos, porque isso em parte é verdadeiro, mas Deus não ordenou que fosse assim. Contudo, irmãos, esse argumento não é válido para o que está escrito na lei, pois foi Deus quem entregou todos os preceitos da lei a Moisés. Pergunto, Deus é machista? Não, ele não é machista. E ele é feminista? Não. Então, os defensores da ordenação feminina citam como exemplo a valorosa cooperadora de Paulo e esposa de Áquila, Priscila, em Atos 18, 26. Mas tudo não passa de conjectura. Por quê, pastor? Porque ela nunca foi apóstola, ela nunca foi pastora, ela foi ajudadora. E a mulher foi feita para isso mesmo. Também citam Júnias. Essa aqui vocês vão cair de costa, mas você lê, se você pesquisar, você vai ver. Algumas pessoas citam Júnias como uma pastora, como uma líder da igreja. E pelo que tudo indica, Júnias era um cooperador de Paulo. Em Romanos 16, 7, fala assim: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo.
Ah, mas e aí, Júnias era homem ou era mulher? Mesmo que fosse mulher, o texto não afirma categoricamente que se tratava de alguém que exercesse o ministério pastoral ou apostólico. Na igreja primitiva, as mulheres se ocupavam em orar. Em Atos 1,14 fala: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Mas elas se ocupavam também do serviço assistencial. Se você olhar em Atos 9, 36 a 42, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e fazendo o quê? E mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Sempre trabalhando, servindo, fazendo alguma coisa. Enfim, irmãos, não dá tempo de eu entrar em todas as questões. Muitas mulheres se destacaram, e Paulo destacou muitas delas: Priscila, Trifena, Trifosa, né? Nomes lindos aí, se quem tiver aí gêmeas, pode pôr, né? Trifena e Trifosa. Mas Paulo destacou essas mulheres, destacou Lídia, vendedora de púrpura, não é? Mas não há uma referência sequer no Novo Testamento a uma mulher fazendo e exercendo atividade pastoral. Alguns teólogos feministas, até tentando apoiar as mulheres, falam que Paulo era machista. Aí eu te pergunto, se Paulo era machista, por que ele citou tantas mulheres? Por que ele mandou honrar tantas mulheres? Por que ele mandou os homens amar as mulheres? Por que mandou honrar as mulheres? O que é isso? Paulo nunca foi machista. Enfim, deixa eu concluir aqui. Eu quero dizer a todas as irmãs que estão me ouvindo, que as irmãs podem e devem pregar o evangelho a toda criatura, viu? Todas. Que isso, pastor? Devem pregar sim. E devem orar pelos irmãos, pelos enfermos, pelas pessoas, pela igreja, orar. Isso aí são funções dadas a todos os crentes. O ir de pregar o evangelho foi dado a todo mundo. Jesus Cristo mandou que todas fossem cooperadoras, e aí não dá tempo de olhar em todos os detalhes. A única questão que lhes é vedada é de serem pastoras, líderes das igrejas. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas porém eu quero que você saiba o seguinte: nós temos que entender que Deus não é feminista, Deus não é machista. Qualquer um desses 2 pensamentos está errado. Exaltar demais a mulher e depreciar o homem está errado. Exaltar demais o homem e depreciar a mulher está errado. Porque nenhum é sem o outro. E aquele que realmente tem a mente de Cristo entende o valor de cada um e a função que cada um tem. E quando o lar entende isso, o lar se torna harmonioso. Quando a igreja entende isso, a igreja se torna uma igreja harmoniosa. Quando uma sociedade entende isso, a sociedade se torna uma sociedade harmoniosa. E esse foi o alvo de Deus, tanto para a mulher quanto para o homem, em relação à sociedade, em relação à igreja e em relação ao seu lar. Eu gostaria de agradecer a Deus por todas as mulheres
e por todos os homens que entenderam a sua função e estão fazendo a sua função da melhor maneira possível para agradar ao Senhor Jesus Cristo, que deve receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Vamos orar.